Professor Clemerson, com a palavra. Professora Mônica, é um prazer imenso estar aqui com a senhora. Eu realmente admiro muito o seu trabalho. É uma alegria estar aqui também ao lado do meu amigo André de Carvalho Ramos, a quem eu leio e com quem eu também aprendo e aprendo sempre. E é uma alegria estar com a professora Natália Manon. É a primeira vez que estamos juntos e tenho certeza que esta reunião vai ser proveitosa, sobretudo para mim, que terei muito a aprender com quem está na nossa querida Universidade de Coimbra fazendo o seu doutorado. É uma alegria estar nesse congresso, um congresso talvez o maior que a OAB já realizou, e eu me sinto extremamente honrado por estar aqui nesta tarde com um grupo tão seleto. Nós vivemos, efetivamente, um momento muito difícil no mundo e no nosso país. Não é só a questão da pandemia, é a pandemia sobre um contexto político que nós estamos experimentando no Brasil, que é extremamente desafiante. É preciso lembrar que a pandemia emerge no mundo e aparece em nosso país num contexto de preocupação com a democracia. E aqui eu peço licença para falar mais sobre a questão nacional, porque a questão das relações com a comunidade internacional foram extremamente bem trabalhadas pelo professor André. Nós vivíamos uma preocupação em função de uma escalada autoritária do governo, uma preocupação, inclusive, com manifestações que pediam o fechamento do Congresso, pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal, reivindicavam uma suposta, impossível, obviamente, intervenção militar. E foi nesse contexto, afinal de contas, que o Supremo Tribunal Federal teve que reinterpretar, ou melhor, interpretar, dar o sentido correto ao artigo 142 da Constituição Federal. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque, quando emerge, portanto, a pandemia, essa crise pandêmica, nós sabemos que essas crises elas possibilitam a emergência de governos de exceção. São exatamente nesses momentos que os governos de exceção, de alguma maneira, conseguem se sustentar ou se legitimar. E nesse quadro de preocupação, nós tínhamos que pensar o que fazer para conseguir, eventualmente, dar uma resposta à pandemia sem colocar em risco, evidentemente, as conquistas democráticas. E, ao mesmo tempo, dar uma resposta adequada para não permitir que o estado de necessidade ou que os fatores reais de poder pudessem assumir o comando daquilo que devia ficar por conta da normativa baixada pela soberania popular. Como os estados resolvem situações como estas e como os estados têm resolvido esse tipo de questão no mundo todo? Num texto publicado na revista da Universidade de Harvard, dois juristas, o professor Tom Ginsburg e a professora Mila Vertig, fizeram um levantamento em dezenas de países, exatamente para tirar uma fotografia a respeito das práticas que foram adotadas para o combate ao coronavírus. E, basicamente, eles subdividiram esses países em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo que lança a mão do sistema constitucional de crises, ou seja, lança a mão, por exemplo, do estado de emergência ou do estado de necessidade. Alguns países, inclusive, já têm uma previsão expressa sobre isso. É o caso, por exemplo, da França, que fala num estado de emergência sanitária.
É claro que, nessas circunstâncias, delega-se poder para o Poder Executivo, as medidas excepcionais são tomadas, mas sob o crivo do Poder Legislativo, o controle, a fiscalização do Poder Legislativo e mesmo o controle do Poder Judiciário. O segundo grupo é um grupo que lança a mão de legislação infraconstitucional já existente. Nesse grupo, nós podemos colocar, por exemplo, os Estados Unidos. Portanto, as medidas são tomadas sem necessidade de invocação de providências de combate à situação de crise que possa levar à deflagração ou à provocação do sistema constitucional de crises. O Japão também seguiu nesta linha. Portanto, nessas circunstâncias, há uma delegação da autoridade normativa para o Poder Executivo, para o combate da pandemia, para a proteção dos direitos fundamentais, inclusive restrição dos direitos fundamentais, exatamente para a proteção final dos direitos fundamentais, levando em conta, obviamente, que os direitos fundamentais não são absolutos, que precisam ser ponderados com outros interesses da coletividade, sobretudo, admitindo a compressão legítima desses direitos para um bom combate e para a preservação da saúde pública e da vida das pessoas que compõem a sociedade. A Itália também atuou nesse sentido, e assim a Bélgica. O terceiro grupo é o grupo que precisou aprovar nova legislação. Então, há países que aprovaram leis infraconstitucionais, que aprovaram reformas constitucionais para dar conta de uma situação que seria uma situação inusitada. Nesse grupo, por exemplo, nós podemos citar a Noruega, a Europa, e Gana, na África. E nesse grupo também se encontra a Hungria. E o grande problema desta hipótese é a possibilidade de medidas que são adotadas para uma circunstância serem mantidas indefinidamente. A Hungria, por exemplo, com o presidente Orbán, tentou, evidentemente, isso, embora o Congresso húngaro tenha tomado medidas que surpreenderam, inclusive, aqueles que imaginavam que isso não pudesse acontecer diante da escalada autoritária que nós hoje testemunhamos na Hungria. E qual foi o papel, qual foi o caminho adotado pelo Brasil? O Brasil adotou um caminho todo próprio. Por um lado, nós tivemos reinterpretação de legislação nacional operada em virtude de ações de controle abstrato pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, em função de uma inusitada ou inédita interpretação conforme, se manifesta uma releitura, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso depois não perdeu o sentido por conta da aprovação de novas leis complementares no caso. Mas também em função de alteração constitucional, é o caso, por exemplo, do orçamento de guerra, é o caso, por exemplo, do adiamento das eleições. Eu me refiro aqui a duas emendas constitucionais, a emenda 106 e a emenda 107, e também em função da aprovação de legislação infraconstitucional. Portanto, o Brasil adota um caminho todo próprio, um caminho diferente. O nosso sistema constitucional de crise, na verdade, não daria conta de uma pandemia como essa, por conta das exigências, por conta dos direitos que eventualmente podem ser suspensos, e nem, obviamente, intervenção federal,
de modo que esta solução que nós adotamos foi a solução mais ajustada, foi a solução mais correta. Poder-se-ia, nesse momento, imaginar a hipótese de uma alteração constitucional, de uma reforma constitucional, para contemplar, no sistema constitucional de crises, uma outra possibilidade, como aquela que é prevista na França, de um estado de emergência sanitária. Nós podíamos pensar nisso. Mas, na verdade, não há a menor necessidade. Isso é pensável, isso não é necessário. No quadro constitucional brasileiro, nós adotamos um caminho, nós temos preservado, portanto, a Constituição, e esse caminho tem sido, do ponto de vista jurídico, é preciso que se diga, do ponto de vista jurídico, ele tem sido um caminho exitoso. Então, eu imagino que não há a necessidade de, doravante, daqui para frente, contemplar mais uma hipótese no nosso sistema constitucional, de crises. Então, esse foi o nosso caminho. E aqui eu preciso ressaltar, e eu faço isso seguindo a lição do professor André, um papel relevantíssimo do Congresso Nacional nessa circunstância e também no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o tão criticado Congresso Nacional, por todas as razões, e razões que fazem sentido, mas também razões que não fazem sentido, ele tem respondido às necessidades do país com a celeridade correta e, mais do que isso, tem sido mais generoso do que o próprio Poder Executivo, o que parece ser óbvio, em função das medidas que ele tem adotado. Então, vamos começar. O Congresso Nacional aprovou, como lembrou o professor André, a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da pandemia. Quer dizer, aqui ele abre um quadro legal que vai permitir ao Estado brasileiro, por meio da União e das coletividades federadas, vai permitir o enfrentamento da crise. Aprova também a Lei 14.010. O anteprojeto era um anteprojeto de iniciativa de uma comissão de juristas presidida pelo presidente Toffoli, seguia o exemplo de outros países, e essa lei, na verdade, trata das relações privadas durante a pandemia. Aprova a emenda constitucional 106, tratando, portanto, do orçamento de guerra, ao qual eu já me referi. Aprova a emenda constitucional 107, autorizando o adiamento das eleições municipais, e uma medida que foi negociada com o TSE, foi negociada com os partidos políticos e foi negociada também com a sociedade civil. Aprova a Lei Complementar 173, estabelecendo o Programa Federativo de Enfrentamento do Coronavírus. E altera a Lei Complementar 101 de 2000, contemplando recursos agora para que os estados, o Distrito Federal e os municípios possam, portanto, combater o coronavírus. Então, nós precisamos lembrar que o Congresso Nacional tem aprovado as medidas necessárias para o combate à pandemia, tem atuado como uma espécie de caixa de ressonância da sociedade para a defesa, portanto, do direito à vida, do direito à saúde, do mínimo existencial e dos interesses, portanto, da população. E tem sido mais generoso, eu repito, do que o Poder Executivo, e a maior prova disso é a aprovação de uma renda emergencial 3 vezes superior àquela proposta pelo Ministério da Fazenda. Então, esse tem sido o papel do Congresso Nacional. E o papel do Poder Judiciário ou do Supremo Tribunal Federal também não tem sido diferente. O Supremo Tribunal Federal tem passado, ou vem passando nos últimos anos, por momentos muito delicados,
A sua autoridade tem sido colocada muitas vezes em risco. A sua legitimidade é uma legitimidade que não é aceita, lamentavelmente, por todos. Nós vimos manifestações antes da emergência da pandemia, depois da emergência da pandemia, defendendo simplesmente o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Percebemos que isso foi, de alguma maneira, resolvido a partir daquele polêmico inquérito das fake news, que é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas também o inquérito que cuida das atividades antidemocráticas, cujo relator também é o ministro Alexandre de Moraes, e, diante dessa circunstância, esses ataques diminuíram. Mas nós precisamos perceber que a pandemia proporcionou a emergência, pelo menos nesse momento, de um novo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, além das críticas que sofria, ele se apresentava muito dividido. E essa divisão vem de alguns anos para cá. E ele se apresenta, neste momento, oferecendo de maneira célere as soluções adequadas e, ao mesmo tempo, com uma convergência impressionante entre os ministros. Vamos só fazer uma análise mais detalhada disso. Quais são os papéis que, normalmente, a doutrina, sem nenhum questionamento mais profundo, falando assim, a partir do senso comum teórico dos juristas, quais são os papéis que, normalmente, a doutrina reconhece para o Supremo Tribunal Federal? Basicamente 3. Manter o equilíbrio federativo, de alguma maneira, garantir a efetividade da normatividade constitucional, sobretudo dos direitos fundamentais, e, nesse último campo, quando necessário, atuar um papel contramajoritário. Nós podemos dizer, isso foi inclusive lembrado pelo ministro Alexandre de Moraes na sua palestra nesse congresso digital da OAB, que o Supremo Tribunal Federal tem atuado essas 3 funções de uma maneira absolutamente adequada. E aqui eu vou relembrar algumas decisões da Suprema Corte, muitas delas já foram mencionadas pelo professor André, mas que são importantes para o caso. É o caso, em primeiro lugar, da ação civil originária, aforada pelo Estado de São Paulo, com liminar, que permitiu a utilização dos recursos que seriam destinados ao pagamento da dívida pública do Estado de São Paulo para a União, a utilização desses recursos exatamente para o combate ao coronavírus. Essa medida depois foi estendida para a maior parte dos estados brasileiros. A ADI 6.357, também relator Alexandre de Moraes, que autoriza o poder público, e eu já me referi a isso, a partir de uma inédita interpretação conforme de dispositivos da Lei de Responsabilidade Civil, da Lei da Responsabilidade Fiscal, a fazer gastos não previstos, portanto, no orçamento. Essa lei depois perdeu objeto em função da aprovação de uma lei complementar. A DPF 672, também aforada pela OAB, lembrada bem pelo professor André, relator também, o ministro Alexandre de Moraes, que reconheceu, portanto, a competência concorrente, a competência comum, ambas, na dimensão administrativa e na dimensão normativa, para a edição de medidas administrativas ou legislativas necessárias para o combate à pandemia. Por gentileza, faltam 10 minutos para encerrar o painel. Pois é, então, me perdoe. Então, eu lembro, para garantir o direito à vida, esta DPF, para garantir a transparência, ADI 6351, a ADI que está protegendo os povos indígenas, a DPF, que é relatada pelo ministro Fachin, proibindo, portanto,
proibido, portanto, operações da Polícia Militar em favelas, e, portanto, também garantindo o direito à vida, particularmente das pessoas mais pobres e das pessoas negras. Então, o que não funcionou? Para concluir, o que não funcionou? O Poder Executivo. Ou seja, o que faltou? Faltou liderança, faltou gestão, faltou cuidado, faltou cooperação. Ou seja, nós precisávamos, nesse momento, de uma articulação federal, uma coordenação federal, uma liderança federal, inclusive dando bons exemplos, para estabelecer um gabinete de crise, para que nós pudéssemos fazer o federalismo de cooperação e não de colisão funcionar. Isso, lamentavelmente, não ocorreu. E, portanto, para além da política amigo-inimigo, inaugurada pelo chefe do Poder Executivo, precisamos lembrar que o país, antes de uma somatória aleatória de pessoas com interesses privados e distintos, compõe uma associação política de cidadãos livres e iguais. Portanto, uma comunidade, eu repito, uma comunidade, e uma comunidade age de modo convergente e não colidente nas situações de crise, de calamidade e de pandemia. Se nós formos vitoriosos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da proteção da vida da população brasileira, nós ainda deixamos muito a desejar. Muito obrigado, professora Mônica. Obrigada, professor Clemerson.